para mais um momento especial. Especial? Sim, Aninha. Tudo bem com você? Tudo bem, crianças. É um momento especial porque nós iremos ouvir histórias da Bíblia. Legal! E qual vai ser a história de hoje, Galileu? Eu não sei. Temos que chamar a tia Rose. Então vamos chamar. Ela vai contar a história de hoje. Tia Rose! Tia Rose! Olá! Oi, tia! Crianças! Oi, Galileu! Olá, tia Rose! Que gostoso que você chegou! Aninha! Oi, tia! Tudo bem? Tudo bem, sempre bem, porque estamos aqui para mais uma história aqui na tenda. Isso, era isso que eu ia falar. Uma história especial. E qual é a história de hoje, tia Rose? Então, olha só, eu estava estudando. Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo conhecer as histórias que Deus deixou para nós. E eu estava lá, estudando com minha Bíblia. Que bonita! E você sabe que a história de hoje complementa o que nós temos ouvido falar sobre Jesus. Que Jesus é o Deus maravilhoso, que Jesus é o Deus conselheiro. E hoje nós vamos aprender que Jesus é um Deus forte. Um Deus forte! Muito forte. Forte, igual Sansão. Muito mais. Sabe por quê? Por quê? Porque Jesus é Deus, Ele sempre existiu. Ele estava lá no início da criação. Então, Ele é muito mais forte que qualquer coisa que vocês possam pensar. E nós vamos ver um feito que Jesus fez, que Ele mostrou aos seus discípulos. Oh, que legal, tia Rose! Eu quero saber. Eu também. Qual é? Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês antes. Sim. Vocês sabiam que quando a gente pensa muito em uma coisa, a gente acaba fazendo? Vocês sabiam? É. Quando muitas coisas nós colocamos em nossa mente, e principalmente quando são coisas más, um determinado momento, se você fica pensando, você acaba fazendo. Nossa! E por isso, Jesus tem uma preocupação muito grande com o que a gente pensa e com o que a gente faz. E você sabe como nós podemos vencer essas coisas? Não. Esses maus pensamentos? Não. Pois é, por isso que eu estava estudando. Uma das coisas é a gente Bonita, desejar... tio, esse teu avental, viu? Então, eu gosto de estudar. Bonitinho. E aí, uma das coisas é o desejar ser um vencedor. Eu desejo ser um vencedor. Eu também. E então, mas eu quero esclarecer uma coisa. Quando nós desejamos ser vencedor, é vencedor sobre os pensamentos maus, as atitudes más que nós às vezes fazemos. Não para que sejamos vencedor melhor que qualquer um, entenderam? Sim. Isso. Desejando ser um vencedor, nós temos como alcançar isso. Vocês sabem? Sabe como? Não. Conversando com Deus, conversando com Jesus. Em oração. Isso, nós dizemos que orar. E orar é falar com Deus. E você pode conversar todas as coisas. E aí você também pode colocar diante de Deus esses pensamentos. Querer vencer, Senhor, não quero fazer. Vocês sabiam? Não. É o que a palavra de Deus nos diz. É que às vezes, tia Rose, a gente tem uns pensamentos muito ruins. Sim, e aí... Pensamentos maus. E esses pensamentos maus, a Bíblia chama de pecado. Quando nós desejamos uma coisa do colega que nós não podemos ter, e o colega tem, e às vezes você quer aquilo, chama-se inveja, a Bíblia chama isso de pecado. Ou quando você quer tirar a força de alguém, alguma coisa, isso é muito pecado. Então, nós não podemos, não existe muito pecado nem pouco pecado, isto é pecado. É que nem uma música que fala assim, né, tia? Pecado, pecadinho, pecadão. Esse não. Pecado, pecadinho, pecadão.
Esse não, pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Esse não entra no meu coração, só amor. Isso, muito bem. Nossa, como eu fico feliz de saber que vocês já entendem essas coisas. Mas nós precisamos continuar lutando, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar pensando coisas que não agradam a Deus. E por isso nós temos que ter uma vida sempre conversando com Deus. E uma outra coisa muito importante, ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia e saber sobre a palavra de Deus? Porque é ela que vai nos ensinar o que fazer, e como vencer. Tem gente que fala, tia, que a Bíblia é o nosso manual. Isso mesmo, o manual de vida, de fé e de prática. Nossa, mas olha, eu estou impressionada como vocês hoje estão assim, muito espertos. A gente está inspirado hoje, tia. Tia Rose, nós ouvimos todas as histórias aqui da TV Polo. Da tenda de história. E a mente vai mudando, não é verdade, Galileu? Nós vamos aprendendo. Então, e na Bíblia, nós vamos falar de um versículo aqui, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos repetir? Romanos, capítulo 8, versículo 37. E sabe o que fala? Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos repetir? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas essas coisas, a Bíblia está dizendo, são todas essas coisas que nós precisamos vencer, que são os maus pensamentos, os desejos ruins do coração, os hábitos que nós temos que não agradam, como ficar vendo coisas ruins, pornografia, vendo coisas na televisão que também não agradam a Deus. Desenho que briga, que mata, né, tia? A ira no nosso coração, aquela raiva incontrolável, sabe? Quando você fica bravo e fica batendo o pé. O Senhor também quer te ajudar a vencer isso, sabia? Sim. E aí eu vou dizer para vocês como Jesus nos ensina e como podemos ver como Ele é forte e pode nos ajudar. Vocês sabem que quando Jesus ainda estava andando aqui sobre a terra, né, no seu ministério, um determinado momento, Ele estava na beira da praia ensinando as pessoas, falando sobre o reino dos céus. E os discípulos estavam com Ele. E foi ficando tarde, Jesus disse assim: vamos atravessar para o outro lado. E aí, os discípulos e Jesus entraram no barco e foram para o outro lado. Jesus estava cansado, então ele dormiu. Isso, quando a gente está cansado, a gente dorme. E Jesus dormiu. Os discípulos, a maioria deles era pescador, então eles conheciam um barco, estavam dirigindo o barco, ou melhor, orientando o barco para que fosse para o outro lado. Mas, de repente, começou um vento. E o vento foi ficando um pouquinho mais forte. E os discípulos começaram a ficar preocupados. De repente, começaram a vir as ondas e o barco balançando, e aquele vendaval. Os discípulos acharam que iam morrer. Balançava assim, tia? Muito mais. Balançando. Assim. E eles balançaram tanto que eles ficaram com tanto medo que eles falaram: nós vamos morrer. E eles pensaram: Jesus continuava dormindo. Ué, Jesus não estava preocupado com eles? Estava tranquilão. Estava lá dormindo. Ele desmaiou, tia? Não, ele estava dormindo, sabe por quê? Por quê? Jesus tem o controle de todas as coisas. Mas eles, preocupados em morrer, falaram: Senhor, acorda, nos acuda. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Vocês acham que Jesus não ia se importar com eles? Claro que ia. Que sim. Eles esqueceram que eles estavam com Jesus, que
Deus E faz. às vezes nós também esquecemos Verdade. que Jesus está no controle e nos desesperamos. Mas quando nós conhecemos a palavra não disse, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores? Verdade, Muito mais que verdade. vencedores, né, Isso. tia? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não ficamos com tanto medo. Mas nós temos que lembrar que os discípulos ainda estavam aprendendo de Jesus, né? Então, naquela hora, o medo foi muito grande. E o Senhor Jesus levanta, ele acordou. E sabe o que ele fez? A palavra de Deus diz que ele levantou e falou para os ventos: aquieta-te. E os ventos pararam, o vento parou. Olha E o só. mar aquietou. Vocês viram Você viu, o poder Galileu? de Jesus? Nossa, E os- tia Rose, Eu fico mais arrepiada. do que Sansão. Muito mais, mais. muito mais. Não, Sansão não fazia parar assim a Não, tempestade. Ninguém tem esse poder. E você sabe que os discípulos, a palavra de Deus diz que eles ficaram temerosos. Por quê? Não porque eles ficaram com tanto medo assim de Jesus, porque Jesus era mau, mas porque eles viram que ele estava diante de Deus, porque ele mandou os ventos pararem. E o o mar? mar aquietou. Aquietou. E aí, sabe o que eles falaram? Realmente, que homem é esse que até o vento obedece? Eles sabiam que estavam diante de um Deus forte, que Jesus estava ali e ele era Deus, o Messias prometido, que Deus já tinha prometido que viria para nos salvar. E você vê que coisa maravilhosa, Galileu? Muito, muito bom, tia Rose. E você, Deus Aninha? criou todas as coisas e Ele comanda todas as coisas. É verdade, Como tia. não crer e não confiar num Deus tão forte? Ele é forte. E detalhe, Deus amoroso, porque ele salvou os discípulos ali, não foi? Verdade. Os discípulos acharam que iam morrer, mas o Senhor, ele veio com promessa de vida eterna para todo aquele que nele crê e se arrepende, confessa os seus pecados e o convida para morar no seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus vem morar no nosso coração. E aí você pode confiar em ser um vencedor, porque Ele estará contigo e é com Ele que você vai conversar. Entenderam? Entendi. Ah. Ô tia, Oi? então assim, se Deus é forte, Ah. eu posso falar que Ele é a minha fortaleza? Pode. Ah, E a Deus é a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, Ele é forte. Você viu que gostoso, Galileu? Ah, eu gostei muito, tia Rose, da história de hoje, porque nós temos um Deus que é forte. Isso, e por isso que a Bíblia fala, de todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele Que nos amou. E por que Ele nos amou? Porque Ele nos deu um presente, mesmo nós não merecendo, sabia? Sim. Jesus não esperou ninguém ficar bonzinho para poder morrer e entregar a sua vida por nós. Ele nos deu de graça esse presente. E Ele poderia nos dar, porque Ele era perfeito. O Filho perfeito de Deus veio a este mundo. E Ele pôde nos dar de graça esse presente. É muito amor, é muito amor. Sabe? Muito mesmo, tia Rose. É incomparável, né, É tia? incomparável. Não dá E com pra isso- mensurar. Os discípulos aprenderam ali, viram mais uma vez, porque Jesus, eles já tinham visto outros milagres que Jesus tinha feito, sabia? Eles já tinham visto Jesus curar a mãe de Pedro, eles já tinham visto Jesus curar o paralítico, só que agora eles viram Jesus dominar as coisas dos ares. Que coisa maravilhosa! E com eles, né, tia? Porque eles estavam lá no barco. E eles viram, né? E aí, Jesus, que é muito maravilhoso, pode fazer isso. Ele é forte. E aí nós aprendemos já que Jesus é maravilhoso, que Jesus é nosso conselheiro e que Jesus, ele é forte. Tia, então assim, quando eu não estiver conseguindo fazer alguma coisa, é só eu pedir, Jesus, me dá força. Aí ele vai me ajudar? Para vencer as coisas más, sim. Porque Jesus diz que quando nós o recebemos, nós temos uma mente transformada. Vocês sabiam disso? Ah, entendi.
Entendi, E tia sabe o que ele Rose. fala também? E quando a nossa mente começa a ficar modificada, transformada, agradando a Deus, nós vamos ajudar a mudar o mundo. Sabia disso? Oh, tia Rose, que legal! Legal, E é por isso que nós estamos aqui contando para todo mundo, contando para as crianças que Jesus quer nos ajudar a ter bons pensamentos, a ter atitudes que o agradam e que vão melhorar o mundo. Olha que coisa maravilhosa! Jesus, além de poder nos dar salvação, né, dos nossos pecados, podemos ter vida eterna, ainda vai nos ajudar com as nossas atitudes, com a nossa mente mudada, a mudar o mundo. Alcançar os nossos coleguinhas, né, tia? Vamos Nossa avisar que o família. nosso Deus forte, ele veio nesse mundo para nos salvar e para ajudar a transformar. Que bom. Que bom! E vocês não querem fazer parte disso? Eu quero. Sim, eu quero fazer a diferença. E por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. A palavra de Deus, né, Porque tia? ela é a palavra de Deus que Deus deixou para nós. Entenderam? Entendemos. E eu vou convidar vocês para estudar qualquer dia desse durante a semana comigo, tá bom? Vamos, eu vou gostar muito. Eu estudo na escola bíblica dominical com a minha professora lá na classe, tia Rose. Que bacana! E nós também podemos convidar nossas crianças para participar de escola bíblica dominical na igreja mais próxima da sua casa. Sim. É verdade, é Não é muito verdade? bom. Isso aí. Vamos tentar memorizar o nosso versículo, porque é muito importante que nossa mente esteja cheia da palavra de Deus. E quando nós memorizamos e vem esses momentos maus, nós vamos nos lembrar, porque a Bíblia fala que o Espírito nos faz lembrar de todas as coisas que Deus nos tem ensinado. Então, quando nós memorizamos, nós estamos aprendendo. Entenderam? Sim. Então, nós vamos falar o nosso versículo. Vamos lá? Vamos. Romanos Capítulo 8, versículo 37. Novamente. 37, Galileu. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Aê, acertou. Isso mesmo. E aí, o que diz na palavra de Deus? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse aquele é Jesus Cristo, Cristo. ok? Ok. E todas essas coisas são as coisas más que nós pensamos, sentimos e falamos. E é sobre essas coisas que Jesus quer que nós sejamos vencedores, entenderam? Sim, ele quer que nós sejamos fortes. Isso, não é competir com ninguém, não. Ele quer É que verdade. nós sejamos vencedores. Vencedores. Vamos de novo? Sim. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. E o que diz? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, será que vocês conseguem falar sozinhos dois? Sim. Então, nós vamos tentar mais uma vez, vamos memorizar mais uma vez, agora com os nossos amigos Galileu e Aninha. Vamos lá. Eu vou dar só uma diquinha. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. E aí? E Em em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito bem. E vocês não vão mais esquecer. Não. Quando vier um pensamento ruim, um sentimento ruim, vocês vão lembrar que vocês são mais que vencedores, porque Jesus Cristo vai ajudar vocês a vencerem. Ah, é verdade. E se ele nos amou, eu não tenho por que desejar coisas ruins. Exatamente. E nem pensar em coisas ruins, né?
É claro, né, Aninha? A Tem Bíblia... uma música, tia, que fala assim, ó. Sou mais que vencedor em Cristo, muito mais que vencedor. Fui comprado pelo seu sangue, tenho nova vida. Fui liberto pelo seu amor. Muito bem, Aninha. Você É... nos surpreende. Você é uma caixinha De surpresa! Então, crianças, esperamos que vocês também possam memorizar esse lindo versículo, esse lindo ensino que o Senhor Jesus deixou, porque Ele diz que você pode ser mais que vencedor se o tiver em seu coração. Amém. Amém? E hoje nós terminamos a nossa história. Mas já! Já, mas tem uma música que eu acho que vocês conhecem, Qual? que fala do meu coração era sujo. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi, tia Rose. O Galileu sabe, tia. Eu vou É, ajudando ele aqui. Eu canto Isso. lá na escola bíblica dominical. E eu gosto de ouvir a voz do Galileu. Vamos lá? Vamos, Vamos ensinar Galileu. para as crianças? Vamos lá? 1, 2, 2, 3. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu vi, E a vida Quando e a eu vida eterna eu ganhei. Aninha, você Bonita tá essa precisando música. treinar mais, Aninha. É, preciso. Eu gostei dessa música, Galileu. Me ensina depois. Eu ensino para você. minha Obrigada. Isso Meu mesmo. amiguinho, Galileu. E Senti aqui? falta da Filipa hoje, né, tia? Isso. Filipa, um beijo. Hoje nossa amiga Filipa não pôde estar aqui, mas com certeza ela vai ouvir e ver a nossa história. Sim. E aqui hoje nós nos despedimos em mais uma história aqui na TV Polo. Tchau, amiguinho. Tchau, crianças. Até a próxima história.